Ok, irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Davi Silva. Nós estamos aqui hoje com o evangelista Valdeir, da Assembleia de Deus de Madureira, também é o consultor teológico da nossa Escola de Princípios. E hoje nós estamos aqui para ministrar o ensino que acontece habitualmente às terças-feiras em nossa igreja, aqui no Templo da Brasil para Cristo Santo Anastácio. E nós estamos continuando o estudo acerca da Epístola de Tiago. Daí nós vamos conversar aqui alguns minutos, falando sobre aquilo que Tiago trata em sua epístola. Nós temos dito aí que a carta de Tiago, a epístola de Tiago é uma epístola prática, é uma epístola que fala da maneira de vida do crente que declara a sua fé, não é? Então nós vamos ler o texto. Primeiro vamos fazer uma oração, né? Você que está aí na sua casa nessa terça-feira, nós vamos orar, pedir para que o Senhor nos ajude nesse momento, para que nós possamos ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por este dia, esta terça-feira, que os irmãos estão ouvindo esta ministração. Meu Deus, que o Senhor nos conduza no entendimento da Tua palavra e naquilo que o Senhor quer ministrar a nós. Em o nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, mais uma vez dizemos obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus. Nós estamos aí, Valdeir, já há 2 semanas, ministrando e falando sobre a carta de Paulo a Tiago. A carta de Tiago à igreja. De começo, você tem alguma explanação assim, né, de base da sua concepção, da sua leitura do livro de Tiago? Pai do Senhor, para os irmãos, antes de mais nada, é um prazer estar aqui, convite do nosso pastor Davi, estar aqui falando na Escola de Princípios, esse trabalho por parte de Deus que o pastor tem desenvolvido, né, para edificação do corpo de Cristo. Pastor, o interessante que eu queria falar sobre essa carta, na verdade a gente precisa em outro livro, né, para a gente ler. Vamos ler Atos dos Apóstolos, nossos irmãos aí que estão com as suas Bíblias em casa. Vamos abrir a nossa Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos falar, pastor é profundo, né, irmão? Eu fico mais raso, né? Então vamos falar aqui só sobre uma curiosidade. Capítulo 12, perdão, falei 16, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Acompanhe a leitura aí. Diz assim o texto bíblico. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Então isso aqui, irmãos, é um dado interessante para nós pensarmos, né, quando nós estamos estudando o texto bíblico. Se Atos dos Apóstolos, que vem antes, anos antes do livro de Tiago, da epístola de Tiago, está dizendo que Tiago foi morto, como que pode ter sido escrita essa carta? Teria sido ela psicografada do além? O Espírito Santo teria vindo sobre alguém? Tiago teria escrito essa carta, né? As 12 tribos despertas? Não. Na realidade, são outros Tiagos, né? A gente vai ver no texto bíblico que, na verdade, são 4 Tiagos, pelo menos, que existiam, né? Existiam 2 discípulos que também chamavam Tiago, o titulado Tiago Menor e Tiago Maior. Havia também o pai de um discípulo, que havia 2 discípulos também chamados Judas. O pai do Judas, que não era o traidor, também chamava Tiago, então já são 3 Tiago. E agora, esse da epístola, né, é o meu irmão de Cristo, que somente após a ressurreição ele creu que Cristo era o Messias. Então isso aí é só um dado curioso, que às vezes a gente se perde em meio à leitura e não entende. Então, na realidade, existiam 4 Tiagos, isso que nós já falamos. E esse aqui é o meu irmão de Cristo, né? Humanamente falando, né? Nós sabemos que, como Deus, ele teve pai, né? E não teve mãe. Mas como homem, ele não teve pai, mas teve mãe, né? E seus meus irmãos são citados na Bíblia. Tiago é um deles. Pastor? Eu ouvia, né, que é uma honra que, saindo já fora um pouco do assunto, mas falando da família, né, do nosso Senhor, é a honra que José teve, né? José não teve a honra de ter a virgindade de sua esposa, mas teve a honra que nenhum outro ser humano teria ou terá, que é de poder zelar e cuidar
do filho de Deus, né? De ter sido aí o pai adotivo do filho do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa foi a honra que ele teve aí. O apóstolo Tiago morre no ano 44, né, depois de Cristo. Essa carta está escrita um pouco mais para frente aí, né, cerca de 49 depois de Cristo. Nós falamos aqui, já falamos sobre os conceitos de tentação e provação, né? Nós vamos continuar falando mais um pouco hoje a respeito do que Tiago está nos ensinando a respeito das provações e das tentações. Nós queremos ler capítulo 1 de Tiago. Abra sua Bíblia aí, capítulo 1 de Tiago, versículos 12 a seguir. Nós vamos ler aí vamos ler hoje até o verso 18. Vamos ver se a gente consegue chegar até lá, tá ok? Carta de Tiago, capítulo 1, verso 12, está escrito assim. Eu estou lendo na versão King James, talvez dê alguma diferença aí. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido provada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela sua palavra, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a criação. Mais uma vez, Tiago, falando aí da diferença da provação e da tentação, né? Ele começa dizendo aqui no versículo 12 que é algo contraditório, né? Porque a gente geralmente tem dificuldades, o ser humano tem dificuldades em passar por provações, né? O que é a provação? A provação é quando você é acostumado, por exemplo, a viver com muito dinheiro. De repente, você passa por uma crise financeira e agora tem que viver com menos dinheiro, com pouco dinheiro, não é? E aí, esta é uma provação que pode se tornar, você pode me ajudar, que pode se tornar uma tentação quando o diabo, sabendo da fraqueza, oferece algo para que você supra a sua necessidade, a sua fraqueza. É isso que nós temos falado sobre no conceito de provação, né? Se você tem alguma coisa a acrescentar, no conceito de provação e tentação. A provação pode se tornar uma tentação, mas nunca a tentação se tornará uma provação. Eu concordo com o senhor, pastor. É interessante um exemplo, e primeiro, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, né? Tomamos um café cedo hoje conversando, que às vezes alguém fala assim, por exemplo, fulano de tal caiu. Na verdade é errado isso, porque todos já são caídos. A natureza humana, ela já é decaída. O interessante que Tiago fala aqui ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Que Deus não tenta ninguém. Agora eu quero também pegar um exemplo bíblico aqui para falar o seguinte. Às vezes as nossas atitudes vão nos colocar em provações ou em tentações. Dá um exemplo veterotestamentário. Quando a dona Rebeca está grávida, né? A Bíblia fala lá que são gêmeos, há uma luta no ventre dela, e a gente conhece o texto bíblico, nasce Jacó e Esaú. A Bíblia fala que Jacó é caseiro, fica em casa, e Esaú é perito em caça, ele é caçador. E a gente vai ver na narrativa bíblica que ele vai se colocar numa situação de tentação. Como? Ele vai sair para caçar, aí entra aquele ditado do mundo, né? É um dia da caça, um dia do caçador. Ele já foi o dia da caça, irmão, ele não pegou nada.
E quando ele volta para casa, ele está o quê? Com fome, desfaleceu, andava muitos quilômetros naquela época, não era pavimentado e tal. E muito cansado, com fome, desfalecido. Já viu como você chega aquela fome em casa? E quando ele chega, aí entra a primeira tentação, né? O cheiro. Tem um cheiro tomando conta do ambiente, imagino eu. O seu irmão, Jacó, cozeram um guisado. E ele chega e fala, eu quero esse guisado. E aí que entra a situação. Ele se colocou nessa situação. Porque a gente vai ver mais para frente que eles tinham criação ali no quintal. Né? Eles tinham ali no quintal deles, depois que vai fazer o guisado para seu Isaac, a mando de Rebeca, a gente vai entender que tinha criação ali no quintal. Mas ele não, ele quer sair para fora. Ele não quer buscar em casa o alimento. Ele quer buscar o alimento lá fora. E acaba decepcionando. Trazendo para os nossos dias de hoje, pastor, muitas pessoas têm se ouvido em problema, em tentação. Por quê? Eu congrego aqui no Brasil para Cristo. Tem alimento aqui, sim, tem pão aqui, mas aí eu quero buscar lá fora. E muitas vezes a pessoa acaba se frustrando. Vai lá fora, bate aqui, bate lá e acaba se colocando em tentação. Ai, Jesus. Quando ele volta, né? Vamos aprofundar. Quando ele volta, não achou nada na rua, irmão. O alimento estava em casa. A solução estava em casa. O irmão dele faz aquele guisado cheiroso, ele pede, dá-me esse guisado. O irmão dele, que não é nada bobo, fala assim, ó, eu te dou, mas em troca eu quero a tua primogenitura. O direito de ter tudo em dobro. Vai entrar na parte que o pastor falou aqui, irmãos. A primogenitura, ela era uma bênção espiritual, mas que abarcava o financeiro. O filho mais velho, né? Ele era o primogênito. Ele era o que tinha direito de tudo. A metade dos bens do pai era dele. A outra metade era dividida entre os irmãos. E agora, por ele se colocar numa situação de tentação, ele vai vender algo espiritual, algo eterno por algo momentâneo. Sim. E muitas vezes acontece na nossa vida. Então, conselho para você é, fique no lugar onde Deus te chamou, fique na posição onde Deus te chamou e não saia por aí procurando alimento, novidade que às vezes pode decepcionar. É o que acontece com Esaú. Ele vai lá e vende a primogenitura, porque ele fala assim, de que me adianta a minha primogenitura se eu estou prestes a morrer? Aí ele acaba perdendo aquilo. Então, ele se colocou nessa situação. Ou seja, tudo partiu da consciência da carne dele, do desejo de ir, de buscar, de ter aquela fama, aquela coisa. Então isso aí é muito interessante. É interessante o verso 13, né? Nós já falamos alguma coisa aqui, mas para nós irmos seguindo, né, os textos, Tiago diz assim, entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque é aqui que é a grande vou usar talvez a expressão, a charada da coisa, né? Porque a pessoa se mete no pecado, fica de cara com o pecado, de cara com aquilo que é sua fraqueza, e muitas vezes o próprio diabo diz assim, não, Deus está me tentando, né? Deus me colocou nessa situação. Um dia eu, pastoreando a igreja em Rondonópolis, encontrei alguém que era desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Um rapaz, eu tinha uma moto e ele tive que ir na borracharia. E ele começou a contar de tudo que Deus, que ele já tinha feito na obra do Senhor e todas aquelas coisas. E enquanto Deus tinha livrado ele, mas agora ele estava afastado, né? Estava longe dos caminhos do Senhor. Eu falei, rapaz, mas volta para Jesus, né? Ele, não, mas Deus que me pôs nesse lugar aqui, porque é para mim ajuntar testemunho, né? Eu falei, mas às vezes, irmãos, às vezes a gente não tem tempo de contar o testemunho, né? Não dá nem tempo. Não deu certo, não deu outro, irmão. Com 15 dias, fizeram um serviço com ele lá e ficou irreconhecível o rosto. E assim, era filho de um pastor de uma igreja que nós ajudávamos lá a pastorear, a apacentar. Então, entenda, às vezes nós nos deparamos com alguns problemas, né, com algumas fraquezas, com algumas situações em que é isso que o irmão Valdeir explanou para nós aqui, né? Não é Deus que... A gente não pode dizer que é Deus quem nos tenta, porque a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Por que ele não pode ser tentado pelo mal? Porque Deus é santo em toda a sua natureza. De maneira que nada que há no pecado interesse a ele, né? E quando a gente olha para o pecado, e eu volto lá no Gênesis, eu sempre gosto de fazer essas ligações dos textos, porque Jesus disse assim,
você não pode comer, Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que você a comer, né? Do dia que você a comer, você vai morrer. Mas, irmão, aí a gente fica perguntando por que Adão comeu? Porque o bem ele já conhecia. O bem, irmão, ele já conhecia. O ser humano conhece o que é bom. O que é o pecado? É o desejo, né? É o desejo de descobrir o bom que está por detrás do mal, não é? Por isso que o ser humano peca. Por isso que nós como ser humano temos essa tendência em pecar. Por quê? Porque a gente quer descobrir o bem que está por detrás do mal, né? Satisfazer a vontade, a natureza da carne. A carne busca o alimento. E o alimento vem da onde? Da tentação, não é? Se você teve um histórico pregresso de alcoolismo, o diabo sempre vai lhe tentar nessas áreas onde você tem chance de cair, irmão. Tentação não é tentação se você não tem chance de cair, né? Por que Jesus foi tentado pelo diabo? As tentações que o diabo fez para Jesus não é tentação, por exemplo, daquilo que não interessava a ele. O diabo mostrou para ele a humanidade, mostrou os poderes do mundo, os reinos, mostrou as pessoas, oferecendo-lhe pão, porque eram as coisas que Jesus necessitava: pão para o alimento, pão para o corpo, as pessoas, porque esse era o diabo sabe, irmão, como é que ele trabalha. Ele pode não ser muito criativo, mas ele é muito atento, não é? Então, quando o Tiago vai dizer aqui, ele diz: olha, ninguém diga estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado, e a ninguém Deus tenta. A todos os seus, Deus prova. Deus prova, Deus trabalha o caráter, Deus molda. Lembra de Jeremias capítulo 18, né? É um bom momento da gente lembrar aqui da questão de moldar, né? O vaso na mão do oleiro. O problema não é a gente quebrar. O problema é a gente quebrar fora da mão do oleiro. Se a gente quebrar na mão do oleiro, a gente vai ser refeito, porque ele está trabalhando. Pastor, pegando um gancho sobre essa questão do vaso, sim, e ainda sobre que tem tudo a ver, né, com a consciência da carne, com a tentação, sim, existe um processo, e existe do oleiro artesanal fazer o vaso. Ele vai lá no lago ele vai lá no lago, no charco, pega aquele barro. sim. Só que quando ele traz o barro à polaria, o barro está cheio de perfeição. Tem pedra, tem mosquito, tem galho, tem raiz. Então ele coloca uma espécie de peneira um tempo lá, que é para poder escorrer a água. Depois que escorrer a água, ele tira aquela sujeira, ele limpa, aí ele vai começar a moldar. Por quê? Se ele começar a moldar cheio de pedra, pode ser que passe uma pedra, um graveto ali, na hora que for no forno, trinca, racha, quebra. É o que acontece hoje com muitas pessoas também. As pessoas chegam no evangelho, esse evangelho triunfalista, rápido. Eu falo com a nova geração, a geração miúdo, o preso está pronto. Desse jeito. E já vai pregar, e o dom Deus dá, irmão. A habilidade Deus dá, já vai pregar, só que a pessoa não está preparada. Ficou um gravetinho ali, ficou um grãozinho, uma hora a pessoa acaba caindo. E ainda falando sobre concupiscência, pastor, eu lembrei mais de um exemplo aqui. A partir de Gênesis 37, já que você falou de Gênesis, fala de José. Sim. É um exemplo, irmãos, que é muito interessante. Por quê? Eu vejo muitas pessoas que se acham super crentes. Sim. Jesus falou para os discípulos: vigiai, o espírito está pronto, porém a carne é fraca. E o que acontece? Na história de José, que a gente conhece, ele é vendido, traído e tal. De repente ele está na casa de Potifar. A gente esquece às vezes dos detalhes. Ele tem 17 anos, os hormônios dele estão à flor da pele. Sim. Ele é jovem, está longe de casa, está longe de tudo. E uma mulher vai colocar ele contra a parede. Deita comigo. Deita comigo. Quer dizer, se ele vai ser espiritual igual a gente é hoje, ele vai cair. O que ele faz? Foge. Ele foge. Como o pastor falou, você sabe que o seu problema é com álcool. Você vai frequentar um lugar onde vai estar cheio de álcool na mesa onde você está sentado? Você não pode correr esse risco. José corre, só para terminar, é o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, foge dos desejos da tua mocidade. A gente é crente, irmãos, acha que pode enfrentar tudo. E tem uns pregadores que incentivam, né? Ergue o pé,
Pisa na cabeça da serpente, irmão. O diabo é espírito. Tá gastando a sola do sapato. A gente não pode brincar com essas coisas. Ainda tem uns que tacam pedra, né? Taca pedra. Meu Deus. Taca pedra. Então a turma aí, Anastácio, tacando pedra no diabo, irmão. Cuidado aí. Espírito, irmão. Então, a gente tem que fugir de certos caminhos, de certas situações onde a gente vai. E só para terminar, o pastor falou sobre imagem. O que acontece? Eu vejo, por exemplo, Juízes 13, Sansão. Outra estratégia do diabo, pastor. Maior manifestação do Espírito Santo do Antigo Testamento é Sansão. Só que aí, ele desobedece os pais, porque também às vezes nós colocamos situação de ser tentado quando a gente quebramos os mandamentos bíblicos, quando a gente quebramos ordenanças. Ele desce a tímida para pegar uma mulher de lá, que não é dos filhos dele, contra os pais. No caminho vem um leão. Olha a estratégia de Satanás. Ele parte o leão no meio e vai. Quando ele volta, a Bíblia fala que as abelhas fizeram mel no corpo daquele leão. A gente sabe que ele é nazireu desde o ventre. Nazireu não podia Tocar em coisa imunda. tocar em nenhum morto, nenhum corpo, nem se parente morresse, Bebida beber forte. bebida forte de vinho, nem uma fruta da vide, não podia raspar o cabelo nem a barba. No caso existia o caso do voto de Nazireu, mas no caso de Sansão ele era igual Samuel, desde o ventre. Sim. Só que quando ele volta, o que Satanás fez? Era o corpo, era algo imundo, só que ele passou o melzinho. É ali que começa a queda de Sansão. As pessoas acham que Sansão caiu de repente. Não, irmão, é ali. Porque era um corpo, era imundo. Só para responder pro pessoal, foi Dalila que cortou o cabelo de Sansão? Não foi, não vou falar que foi Dalila, também não foi. Então, irmão, só para concluir essa parte para o pastor prosseguir, tem isso, quando ele volta, tem um monte de abelha fazendo mel, coisa bonita, coisa gostosa. Hoje você tem, né, pastor, uma variedade de doce. Lá no caso do pastor Davi, irmão, que é rico, é um monte tipo de doce que tem lá, né? Acredita não. Naquela época, irmão, não tinha, né, pastor? Então, Não. mel era uma coisa sofisticada, era uma coisa de outro mundo, era industrializado. Então ele vai com toda a sede igual dos outros ao pote e acaba se contaminando. É o que acontece às vezes hoje. O diabo, irmão, não vai aparecer com uma mulher de chifre, de cintarelho espartilho vermelho de couro, um chicote dizendo, eu sou pombagira, te quero. Não é assim. Ele vai aparecer de uma forma, vai aparecer doce, simples, inocente, quando você pensar que não. Então é uma coisa para nós meditarmos também. É interessante que a Bíblia diz assim, resistir o diabo, né? E foge da tentação. Hoje a gente vê o inverso, que vê as pessoas resistindo, permanecendo na frente da tentação, querendo resistir, e aí cai, e fugindo do diabo. Né? O versículo 14, para nós encerrarmos essa primeira parte do que lemos, fala mais ou menos disso aqui, como é que nasce, como é gerado a morte, né? Como é gerado o pecado, a morte, que o fim de tudo é a morte. O salário do pecado, o salário do pecador é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, diz a palavra. Então, nós podemos ver como é gerado a morte. Como é gerado a morte? Cada um, verso 14, porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. É aquilo lá, não, pastor, não tem nada a ver não, né? Eu conheço mães que na minha adolescência tinham filhos, né, na mesma idade que a minha, mesma faixa etária, e um dia nós tínhamos um congresso de adolescentes na igreja, e essa mãe não deixou os filhos irem. Meu pai na época era o líder, minha mãe, eles foram questionar a mãe por que não enviou os filhos, ou por que não foi, porque eu também não sei, irmão, por que crente não vem para o culto, né, tanto são. Então, a mãe falou, não, meus filhos tinham uma festa para ir em tal lugar, e eles precisam conhecer o mundo. Irmãos, eles conhecem o mundo até hoje. Eles estão conhecendo o mundo, já foram presos, já se drogaram, entraram na vida do crime, enfim, estão aí na mão do diabo, por inconsequência dos pais, não é? Porém, não excluo aqui, não estou falando aqui excluindo a responsabilidade dos filhos, dos jovens, mas a Bíblia diz, cada um é tentado, cada um é iludido pelo seu mau desejo, pela sua inclinação, né? O avarento não dizima na igreja porque ele diz que não concorda com a administração da igreja. Aquele que não oferta, ele não dizima, por exemplo, ele não faz isso, porque ele diz assim, eu posso dar em cestas básicas, né? Esse é sempre o discurso do Judas. Pastor, deixa eu interromper o senhor para contar. O que eu acho interessante é que você fala sobre dízimo, sobre primícia, sobre oferta, aí se você usa, eles ficam doidos para você usar Malaquias 3:10. Quando você usa Malaquias 3:10, ele fala, mas isso é texto velho testamentário, já passou. São as mesmas pessoas que estão adorando, a igreja está fechada,
Eles estão usando o texto de Êxodo, lá da Páscoa do Cordeiro. Tem que ficar em casa, viu? O povo ficou em casa. Eles estão usando o texto de Isaías, vai para nós. Então, olha como o povo é. Na hora de ofertar e dizimar, isso é como o senso da carne, o cara é preso. A pessoa é presa, então, por exemplo, ela não oferta o dízimo, porque ela diz, não, eu vou pegar o meu dízimo, minha oferta, vou dar aos pobres, vou fazer cesta básica. Isso é conversa de Judas, irmão, porque Judas que queria que vendesse o frasco. Mas, bem na verdade, a Bíblia diz, Judas não queria, ele queria mesmo era roubar, porque ele ficava com a bolsa. Tá ok? Então, cada um é tentado, é iludido e arrastado pelo próprio mau desejo. Verso 15, em seguida, esse desejo, tendo concebido, tendo praticado, tendo fomentado, nem fermentado, trabalhado em sua mente, faz nascer o pecado, a ação. E feito a ação, e o pecado após ter se consumado, gera morte. Foi assim com Eva, não é? Foi com Eva, foi assim. Foi com Caim, Deus falou com Caim. Foi com Caim, foi com o próprio Sansão, né? Foi com tantos outros na história da humanidade. Foi com Davi, foi com Batseba, né? Que é aquilo que o crente está sempre no lugar errado, sem fazer o que precisa fazer. Era hora dele estar na batalha, na peleja. Era hora de estar orando, tá no Big Brother. Era hora de estar lendo a Bíblia, tá no vídeo show, tá no encontro com a Fátima. Então, irmão, não tem desculpa. Você é arrastado pelo pecado, mas graças a Deus que o Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Aqui, pastor. Faça, por favor. Reiterando isso que o senhor falou, que vem de nós mesmos, ó. Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15:19. E mais um para terminar. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Tá entendendo o Thiago ensinou. Não é? Para a gente aqui encerrar, que eu acho que a gente já falou bastante, né? Se deixar, vai embora. Né? Verso 16 aqui, vamos ler aqui 16, 17, 18, e a gente vai comentar aqui, vamos meditar nisso aqui muito rápido também, nós vamos orar e encerrar essa escola de princípios. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Olha que interessante, eu consigo enxergar, falei até com o irmão Valdeir hoje cedo, no versículo 17, porque há algum tempo atrás eu vi, irmãos, a gente anda nas redes sociais e vai vendo. E aí você vê crente que coloca lá, meu signo. Meu Deus. Né? Crente que consulta a astrologia, que olha na internet para saber a cor do dia, a nuvem, né? E as pessoas estão buscando uma revelação, estão buscando coisas místicas, né? E aí eu falo de mística, eu lembro de tanta coisa, irmão, que a igreja, eu não vou dizer a igreja de Jesus, mas eu vou dizer a igreja desses dias, porque a igreja de Jesus, ela é santa, ela é irrepreensível e ela não é enganada. Mas igrejas que surgem, né, com tantos misticismos. E a Bíblia diz, e hoje nós encontramos, não só aqui em Anastácio, mas eu vou falar de cidades que eu já conheço, como no Mato Grosso, igrejas em que você tem lá em cima do altar o trono, né, uma cadeira especial para o anjo, por exemplo, para o arcanjo Miguel vir para o culto. Né? Igrejas que celebram ceia, que montam ceias, por exemplo, para os anjos virem comer à noite. E detalhe, aparece comida à mesa. Meu Deus. Né? Então, enfim, as pessoas têm buscado coisas místicas como dons, como se fossem presentes e manifestações de Deus, e que muitas vezes é para engodar o povo, engodar as pessoas. A pessoa muitas vezes se auto-iludir, porque as pessoas hoje têm procurado
uma igreja, um evangelho, um lugar em que ela se sinta bem, né? Algum tempo atrás eu li o depoimento de alguém a respeito da igreja, de uma denominação, e ele dizia assim que há muito tempo ela procurava uma igreja onde ela ela ficasse sem dormir durante o culto, né? Então assim, as pessoas têm insônia ou têm, né, gostam muito de dormir e precisam encontrar um lugar. A Bíblia diz: não se deixe enganar, todo dom perfeito desce do céu, vem do Pai das luzes, não é? A vida não é conduzida, irmãos, aqui o contexto é de céu mesmo. Tiago vai usar a questão da astrologia ali, de pessoas que são conduzidas por astros, né? Querem conduzir sua vida por influências de astros, do olhar místico das coisas, e o que Tiago está dizendo seja conduzido por Deus, né? Tudo aquilo que vem procede de Deus, vindo do Pai das luzes, em quem não há oscilação. Deus não oscila, Deus não muda, Deus não tem variação. A Bíblia diz que Ele não varia, né? Não há uma sombra em Deus. Amém? Deus é todo amor, é todo justiça, é todo fogo, na mesma intensidade que Ele ama, Ele se ira, a tudo ao mesmo tempo ali, né? na mesma frequência. Essa é a pessoa de Deus. De acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. O Senhor nos gerou nele. Amém? O Senhor nos gerou nele. E Paulo vai falar aos Efésios, capítulo 2, se eu não me engano, verso 10, que Ele nos colocou para andarmos no caminho que Ele havia feito para que nós andássemos. Né? Então o Senhor tem um projeto para a sua vida. O Senhor tem um propósito para a sua vida. O nosso Deus é alguém que te gerou, que te formou e que tem te instruído em toda a verdade, para que em tudo você seja abençoado. Amém? Eu quero aqui orar com você antes, evangelista Valdeir, quiser se despedir, né? Deixar suas considerações finais aí desse dia. Não, amém. Só sobre essa questão de nossa não variação, fazer um rápido comentário. O senhor falou sobre buscar astrologia e as pessoas estão depositando muita fé no profeta também. Posso casar, posso comprar o carro, tal. E você vê no Antigo Testamento, os profetas de ofício, igual Eliseu, por exemplo, ele sempre requeriu da pessoa uma ação. Naamã chegou até ele, vai lá e lava de 7 vezes no Jordão. Né? Aquela viúva que ia perder os filhos chegou e falou, vai. Sempre tem que ter uma ação, porque as pessoas estão procurando hoje um evangelho, mas profecia que resolva de uma vez. Ele fala para ela 2 vezes, vai, pede vaso emprestado. Ela pede vaso emprestado, depois tá lá dentro, vai e vende. Então, quando os homens o evangelho que não faz com que o ser humano tenha uma ação. Não é evangelho. O próprio Cristo trabalhou durante todo esse tempo, a ponto de você ver ele atravessando no seu ministério terreno, os 3 anos e 6 meses, ele atravessando o rio e dormindo na polpa do barco, cansado de tanto trabalhar. Então esse evangelho muito, muito fácil, fora que isso aí não existe não. E só mais uma coisa também para encerrar aqui. Profeta de ofício, irmão, o último foi João Batista, que era uma pessoa separada para viver só profetizando. Os profetas, irmão, não tem profeta hoje? É claro que tem, mas é dom. Espírito profeta. Porque tá cheio de camarada por aí, ele acha que ele é profeta. Aí faz de Jesus mentiroso, né? Porque acabou, irmão. Jesus falou, o último foi João Batista. Então a gente também tem que tomar cuidado com essas coisas. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço aqui o convite do pastor Davi. Amém? Vamos orar. Pai, nós oramos nesse dia, Jesus, abençoando os teus filhos, pedindo, Senhor, guarda-nos, meu Deus, para que nós possamos resistir a Satanás, ao diabo, e ajuda-nos, Deus. Dá-nos discernimento e velocidade para fugirmos das tentações, que o Senhor nos dê uma consciência sã, meu Deus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos capacite e nos abençoe, para que nós possamos continuar crendo em Ti a cada dia mais. Em o nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Até terça que vem na Escola de Princípios, se Deus quiser. Até, tchau. Deus abençoe.